Pessoal, então vamos lá. Então, como eu falei ali no comecinho, a nossa aula de hoje vai ser uma aula bem rapidinha. Eu sei que vocês estão aí numa loucura nessa semana. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse tema que é a poluição visual. E eu vou lançar um exercício que eu vou deixar 15 dias para vocês fazerem, tá? Que daí vocês podem ir fazendo mais tranquilinhos aí depois da entrega do TCC, né, que é domingo. Eu sei que depois vocês têm as apresentações para montar, né, mas mesmo assim daí já, né, já tá tudo pronto, fica mais de boa. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre poluição visual, né? O que isso tem a ver com a nossa disciplina, né? Nós temos diversas cidades que criaram legislações para essa questão da poluição visual. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O quanto isso muitas vezes prejudica a arquitetura, prejudica a cidade em si, né? Vocês já devem ter visto um pouco disso, talvez no ano passado ou no terceiro ano, né? Na parte relacionada ao urbanismo. Então, a poluição visual, né? Claro, ela é um problema estético, né? Então, como já diz o nome, né? Visualmente está muito poluído. E isso promove um desconforto, né, espacial e visual nas pessoas que estão circulando naquele local. Então, quando a gente olha para algo que tem muitas informações, muitas cores ou até muita sujeira, muita bagunça, isso acaba, né, nos deixando ali desconfortáveis naquele local. Então, tem locais que tem muitas propagandas, que tem muito anúncio, que tem acúmulo de lixo, fios elétricos, igual a gente está vendo aí. Então, todos esses são exemplos, né, de coisas que, quando estão em grandes quantidades, eles trazem algo negativo para os ambientes, né? Eu lembro até uma vez, acho que foi com a turma de vocês, não, agora eu não lembro certo. Uma vez que a gente foi para Londrina com a professora Lucimeire, né? E aí a gente ia tirar fotos, né, de alguns edifícios, e aí tinha tanto fio na frente que ficava horrível a foto, né? Então, isso daqui, né, acaba totalmente com a visão que a gente tem dos espaços, Estamos né? esperando essa ida para Londrina até hoje. Ah, de vocês não teve? Não. Ah, então não foi com vocês que eu fui. Eu acho que foi com a turma que se formou ano passado que a gente foi. Na verdade, eu só fui de bicão, a viagem era da Lucimeire. Então, gente, é claro que nós temos espaços em que a propaganda, ela se tornou um atrativo, né? Igual a gente vê aqui na Times Square, né, lá em Nova York, as pessoas elas vão lá por causa disso. Mas não deixa de ser uma poluição visual, né? Uma coisa assim, é uma loucura. Nunca fui pessoalmente, né, mas pelas fotos a gente percebe. E eu já ouvi pessoas falando que foram e que realmente ficaram assim perdidas, né, tontas ali no meio de tanta gente, de tantas luzes. Então, é algo que atrai ali, se tornou algo turístico, mas que tem essa questão, né? Em Tóquio, a gente tem essa área aqui, né, Shibuya, que também é cheio, né, das propagandas, dos letreiros. E em Londres também, né, nós temos essa região aqui com essas grandes propagandas. Aqui a gente vê esses três locais, aqui em 1938, a Times Square, e ela aqui, né, em 2015. A gente pode ver que a Times Square, mesmo aqui em 1938, ela já começava, né, a ter essas grandes propagandas. Não era como hoje, não tinha tantas luzes, né, mas ela já começava a ter. Aí, aqui, né, em Tóquio, então, essa região aqui, né, dessa esquina, então a gente ainda não tinha nada, hoje, né, a gente tem essa situação. E em Londres, né, desde 1962, a gente vê que essa região aqui toda já tinha muitas propagandas, e a gente percebe até que em 2015 esse edifício aqui do outro lado da rua ele já não tem mais, né? Ele tem menos do que ele tinha em 1962. Então, esses casos aqui,
né, são exceções à regra, né, onde a gente jamais alguém vai chegar lá na Times Square e falar, né, ah, tem que tirar todos as propagandas. Mas em outros ambientes, né, isso acaba muitas vezes atrapalhando, né, a questão da arquitetura e do urbanismo. Espera aí, tem alguém tentando entrar na aula. Como hoje eu tô boazinha, porque não, eu tô meio sem, sem plateia, eu vou abrir. Uma outra questão, né, que acaba muitas vezes gerando problemas, né, são as pichações. Então, aqui eu pus a diferença, né, do grafite e das pichações. Então, o grafite, ele é considerado uma pintura em um espaço público, né? Então, o correto é que isso seja autorizado. E a gente tem também diversos locais aonde a gente tem a atração, né, das pessoas irem até esses lugares para tirar foto, né, nesses grafites, então, nessas obras de arte, né. Agora, essa situação aqui, né, que deixa o prédio sujo, que não é autorizado pelo proprietário, isso daqui traz uma poluição visual muito grande, né. Então, quando a gente olha para um prédio desse, né, às vezes ele nem está abandonado, mas dá essa impressão de que ele está abandonado, de que ele está sujo. A gente aqui, né, a minha sogra aqui em Mandaguari, ela tem um salão e isso aqui aconteceu uma vez no salão dela. E é uma sensação tão ruim, sabe, de você chegar lá e alguém foi lá e pichou tudo, né? E aí a pessoa ela fica sentindo assim, né, de mãos atadas, né? O que que ela vai fazer? E então é uma invasão, né, da privacidade ali, né, da pessoa. Então isso é algo que a gente tem, né, que combater. Então a pichação ela é considerada um crime de vandalismo e ela é uma poluição visual. Uma vez até eu estava assistindo no Profissão Repórter, eles acompanharam alguns pichadores pela cidade, que era em São Paulo, e aí até eu nunca vou esquecer disso, né, porque o repórter foi com, né, acompanhando lá o pichador e tal, e aí eles iam explicando, né, que eles iam na madrugada e tal. E aí no outro dia de manhã o cara foi para casa e o repórter foi acompanhando ele. E aí a hora que chegou na casa do cara, a casa do cara não tinha um risquinho. E daí o repórter pegou e falou assim para ele: "Ué, você não expressa a sua arte aqui na sua casa?" Daí ele falou: "O quê? Na minha casa não." Aí o repórter falou: "Ah, então você vai até a propriedade dos outros, né? Picha, mas na sua casa não." Daí eu nunca vou esquecer isso, aquilo ficou marcado assim na minha cabeça, né? Então é legal, né? Você ir lá onde a outra pessoa não quer também e pichar, e na sua casa, daí você não faz. O acúmulo de lixo, ele também, né, é considerado uma poluição visual quando em grande quantidade, e além de ser uma poluição visual, também é uma poluição ambiental. Então, quando fica ali, né, o lixo acumulado, atrai transmissores de doença, né, isso causa enchentes. Fora que, quando o lixo começa a se decompor, né, ele vai produzindo chorume, que é mais poluente do que o próprio esgoto. Então, aqui a gente está vendo os arcos da Lapa, né? E aqui né, a paisagem totalmente comprometida pelo acúmulo de lixo nessa região. Então, é algo que também precisa ser combatido. Em muitas cidades a gente tem essa problemática, né? Em Maringá mesmo, de vez em quando aparece aí, né, umas reportagens que as pessoas elas pegam lá o sofá e larga no meio de um canteiro de uma avenida, né? Ou vai lá e joga perto dos rios, né? Nas áreas ali protegidas. Então, assim, a gente talvez não tenha uma problemática tão grande no centro da cidade, mas a gente encontra áreas onde isso acontece. E outro ponto são prédios abandonados, onde não é dada manutenção.
Então, prédios que não têm manutenção podem ter riscos à vida, né? Pode cair alguma parte do prédio. E um edifício que está abandonado, ele também é uma poluição visual, é um risco à segurança e à saúde pública, né? Então, quando a gente fala lá dos que a gente viu, né, na política urbana, a gente viu os instrumentos, né? A gente viu lá que não é só o vazio urbano de ter uma gleba, um terreno não utilizado, mas também de dar uso, né, aos locais que estão dentro do tecido, né, da malha urbana. E a fiação elétrica que a gente falou ali, também quando em grande quantidade, vai causando problemas urbanísticos, problemas de poluição visual. E a gente vê isso, né, nos grandes centros do Brasil, né, principalmente nas capitais. Uma solução que a gente tem, né, para esse tipo de situação é a gente colocar as fiações subterrâneas, como a gente tem ali na Avenida Horácio Racanelo. Em São Paulo, a gente tem 7% das fiações elétricas em forma subterrânea, principalmente nas áreas históricas da cidade, né? Porque isso compromete totalmente a paisagem urbana. Então, algumas regulamentações que a gente tem, né? São Paulo, por exemplo, tem a Lei Cidade Limpa, depois eu vou falar sobre ela aqui para vocês. Então, né, diz que todos os cidadãos têm direito a uma cidade limpa, que respeite os prédios, a natureza e a saúde da população. Tem também no artigo 65, né, que pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano tem pena de detenção e multa. No Rio de Janeiro tem um projeto de lei, tinha um projeto de lei em 2013, para multar cidadão que jogar lixo, né, em locais que não têm essa função, né, e nos logradouros públicos. Em Manaus também, né, cobrança de multa para quem descarta os resíduos sólidos de maneira irregular, nas vias do centro, né, nos parques, nas praças. Então, algumas soluções, né? Controlar a publicidade nas ruas, né? Principalmente próximo dos centros históricos, dos patrimônios públicos, é uma das soluções que a gente tem, né? Para a gente poder preservar as estruturas dos prédios, né? Então, vejam, né? Como é bonito, né? Aqui essa área da cidade onde a gente não tem aquele monte de fios passando, né? A questão do lixo, cobrança de multas, né? Para quem joga o lixo em locais não apropriados. Aqui a gente, né, vê a parte do centro histórico com as fiações elétricas também enterradas, né? Então, nessas áreas a gente tem essa preocupação maior, né? Ou até mesmo, se não for possível, né, fazer as fiações subterrâneas, que seja dada manutenção nesses fios, né? Porque ali vai passando, passando, passando e vai virando aquele emaranhado. Também incentivar a compra de prédios históricos que estão abandonados, né, para revitalizar esses centros, para não deixar as áreas, né, decadentes no meio da cidade. Então, tem várias formas aí de melhorar essas questões, né, urbanas. E aí, o que que vocês vão fazer? Opa, o que que vocês vão fazer de trabalhinho, tá? Sobre a poluição visual. Vocês vão criar uma lei de poluição. Opa, não é de poluição, né? Agora que eu vi que eu escrevi errado. De despoluição, né? De despoluição visual para Maringá. A gente vai pegar só um pedacinho, né, da legislação, que é a parte dos anúncios indicativos, tá? Então, vocês vão trabalhar em grupos de até 4 alunos. E aí eu vou passar para vocês várias cartilhas e leis de outras cidades que têm já essa legislação em formato de cartilha. Até em Maringá, a gente tem algumas regrinhas já, alguma legislação, mas nada assim aplicado, né? Então, vocês vão criar como vocês acham que teria que ser essa lei, tá? Então, para os anúncios indicativos. O que são os anúncios indicativos? Aqueles que estão nas fachadas, né? Indicando o nome do estabelecimento. Então, uma placa lá, por exemplo,
eu vou abrir um escritório de arquitetura, daí eu vou colocar lá uma plaquinha, né? Maiara Pérez, arquiteto e urbanista e tal, vou colocar lá na fachada, é um anúncio indicativo. Ou eu vou abrir uma loja, né? Vou colocar lá loja tal, é um anúncio indicativo, tá? Então vocês vão criar regrinhas para esses anúncios. Como que vocês acham que esses anúncios precisariam ser para que algumas áreas da cidade fossem menos poluídas? Então vocês vão colocar lá o que é considerado um anúncio indicativo para vocês. Aí vocês vão determinar quantos anúncios indicativos pode ter por fachada, quais as dimensões desses anúncios indicativos e o que não pode fazer nesses anúncios indicativos. Então, por exemplo, né? Aqui em Mandaguari tem várias farmácias que colocaram totens nas calçadas. E tem algumas que o totem é tão grande que ocupa metade da calçada da avenida, né? Então a gente não tem uma regra, né? Ninguém que vai fiscalizar isso daí. Então a gente pode colocar, por exemplo, que não é permitido pôr totem na calçada, né? Só se ele ficar dentro do meu lote. Então vocês vão aí analisar o que é necessário para melhorar essas situações na cidade de Maringá. E aí, vocês criando essas regrinhas, vocês vão aplicar as regrinhas que vocês criaram em uma quadra de uma avenida comercial à escolha do grupo. Então, vocês vão pegar uma foto panorâmica da quadra, tá, gente? É da quadra, não do quarteirão, tá? Só uma rua ali de esquina a esquina. Então, vocês podem ir até lá e tirar a foto da fachada, fazer a fotinho panorâmica, tá? Ou vocês podem também pegar pelo Google, tá? Não tem problema, porque eu sei que tem gente que não tá em Maringá. Então, vocês vão montar a quadrinha certinho. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês, como ela é. E aí, vocês vão mostrar como ela ficaria com a aplicação da lei de vocês, tá? Colocando os anúncios indicativos da maneira como vocês criaram as regrinhas. Então, esse trabalhinho vale 1,5 ponto. E aí a entrega é daqui 15 dias, no dia 10 de novembro, às 19 horas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho várias cartilhas, tá? Em São Paulo, a gente... Opa! Ai, meu Deus, o que eu fiz? Professora, essas cartilhas você vai disponibilizar para gente? Eu vou colocar lá no estúdio, tá? Ok. Em São Paulo, eles criaram a Lei Cidade Limpa em 2006. Essa daqui era a primeira cartilha que eles criaram, né? Então, aqui tem vários tipos de anúncios, onde eles vão colocar as regras. Tem os anúncios em espaços públicos, publicidade em espaços públicos, que é quando eu faço uma propaganda fora do meu estabelecimento, como, por exemplo, um outdoor, né? Mas a gente não vai entrar nesse ponto, a gente vai focar aqui, ó, no anúncio indicativo, tá? Então, nessas cartilhas, cada cidade criou as regras de uma forma. Algumas são parecidas, uma, assim, vocês vão ver que parece até que copiou da outra, né? Mas algumas têm as suas diferenças lá. Então, aqui, ó, os anúncios indicativos, tá? Então, começa aqui, né, no ponto 4. Então, ele explica, né, o que é o anúncio indicativo. Daí, ele, aqui em São Paulo, ele vai dividindo, né, em imóvel pequeno, médio e grande, vai pondo as regrinhas, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha, né, nessas cartilhas. Todas elas têm regrinhas de anúncios indicativos, e aí vocês vão ver qual ideia vocês acham mais legal. Então, por exemplo, tem cidade que delimita o seguinte: pode ter lá um anúncio por fachada, o anúncio pode ter até tantos metros quadrados, dependendo do tamanho da fachada. Tem outras cidades que vão limitar a altura do anúncio. Então, vocês têm que pensar, né, dependendo da regra que vocês criarem, quais as possibilidades que as pessoas vão ter em cima dessas regras, né? Porque pode ser que eu queira, por exemplo, que todos os anúncios fiquem alinhados. Daí eu preciso criar uma regra, né, para que o anúncio tenha uma altura máxima, né? Então, vocês têm que pensar certinho
como que vocês querem que tenha, né? Como que vai ser esse resultado depois, quando vocês aplicarem isso em uma avenida de Maringá, tá? Então, aí vocês podem olhar essas cartilhas. Depois, São Paulo criou uma cartilha nova, tá? Que eu vou disponibilizar também para vocês. Deixa eu até... Aqui. Essa cartilha aqui, ela é bem mais extensa, mas ela tem bastante informação, tá? Tem bastante desenho também. Daí dá para vocês também darem uma olhada nela, principalmente na parte ali, né, de anúncio indicativo. Então, ó, aqui, por exemplo, anúncio indicativo, aquele que identifica, deixa eu abrir um pouquinho mais, no próprio local da atividade, o estabelecimento e ou profissionais que dele fazem uso, podendo conter o nome do estabelecimento ou do profissional e seus respectivos logos, indicação dos serviços e atividades realizados, telefones, endereços e sites. Então, as placas de loja, de clínica médica, letreiro de bar. Uma coisa que vocês podem proibir, por exemplo, ali no letreiro de bar. O letreiro de bar ele pode ter o nome do estabelecimento e os dados ali, telefone, site, algo assim. Mas você pode proibir, por exemplo, aqueles bares que enchem lá de logo da Skol, da Brahma. Isso pode ser proibido, porque aquilo lá não é um anúncio indicativo, aquilo lá é uma propaganda que a marca da bebida está fazendo no bar. Então, isso pode ser proibido. Ou até lá, tem uma loja de sapato. A loja de sapato, ela pode pôr a placa com o nome da loja, né, com o telefone e as suas informações, mas ela não pode encher lá de logomarca. Ela vende Nike, Adidas e vai colocando lá um monte de logo. Tá? Isso vocês vão ver que em algumas cidades isso é proibido, tá? Porque isso é um anúncio publicitário. Então, eu estou colocando isso ali fora do local, né, onde eu estou exercendo aquela atividade. Então, aí vocês vão ver o que vocês vão proibir, né, e de que maneira vocês vão indicar que esses anúncios sejam feitos. E aí, aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha, tá? Ó, então, aqui, anúncio indicativo, publicitário. Aí tem os anúncios especiais. Vocês vão olhando aqui as regrinhas que foram criadas para São Paulo. Daí tem da cidade de Amparo, Campo Grande, Cuiabá, Guarapari, tá? Londrina tem também cartilha. Então, eu vou colocar todas lá para vocês. Deixa eu só abrir uma aqui que tem um exemplo. Acho que é essa daqui. Não é não. Peraí, acho que é de Campo Grande. Que tem um exemplo de uma quadrinha. Como eu quero que vocês façam. Aqui, ó. Então, vejam aqui, ó. Eles simularam em 2 ruas, né? Lá de Campo Grande, como ficaria as fachadas com as regrinhas deles. É isso daqui que vocês vão fazer, tá? Claro, vocês não vão medir, né, gente? Pode ser algo de proporção. Mas vocês vão escolher lá uma região, né, de Maringá e vão redesenhar, daí vão colocar a foto panorâmica, né? E embaixo vocês vão colocar o desenho, né, com a fachada, como que ela vai ficar com as regras de vocês, tá? Então, aqui, né, vocês podem ver que não tem um padrão, por exemplo, de altura de anúncio, né? Cada um tá numa altura, tem uns que são mais quadradinhos, outros que são mais compridinhos. Então, vocês vão ver o que é interessante para a cidade. Um ponto importante, gente, dessas questões é que a grande maioria das lojas, né, que estão em cidades que têm essas regras, né, elas passaram a investir um pouco mais em arquitetura do que elas investiam antes, né? Então, vocês podem ver que até em Maringá mesmo, vamos supor lá, a loja, uma Casas Bahia, né? Gente, tem umas lojas assim que, eu não sei, deve ter umas 20 vezes escrito Casas Bahia, né?
E, assim, é uma coisa que não há necessidade disso, gente. A gente olha, a gente já tá vendo que é a Casas Bahia, né? Não precisa colocar 20 vezes. Só que mesmo essas lojas, como elas estão, por exemplo, em São Paulo, lá elas têm que se adequar às regras. Então, isso fez com que elas fossem criando já um novo padrão. Então, muitas delas, quando são instaladas, mesmo em cidades que não têm essas regras, elas já estão um pouquinho mais clean, né? E até mesmo isso pode incentivar muito que a própria arquitetura dê identidade para aquela loja, né? Então, o arquiteto ele pode aí ser, né, mais valorizado nesse sentido, né? Que a gente consiga daí dar uma identidade para a loja sem ser, né, cheio da logomarca, né, cheio de anúncios pela loja. E até vocês vão ver em algumas dessas cidades, né? Tem algumas cidades que as cartilhas foram feitas principalmente por conta dos centros históricos, tá? Acho que Amparo é um exemplo desse. E aí, o que acontecia, né? A gente tem lá, ó, tá vendo aqui, ó, os centros históricos. Então, os centros históricos, eles têm toda essa questão, né, dos elementos interessantes. E aí as pessoas iam lá e enchiam isso daqui de anúncio, né, e tampavam tudo. E aí, então, houve essa preocupação em deixar esses espaços, né, mostrando as edificações. Se vocês derem uma pesquisadinha aí nos antes e depois de algumas dessas cidades, vocês vão ver cada coisa horrorosa, assim, que apareceu a hora que tiraram aquelas placas gigantes, né? Aqueles anúncios indicativos de 3 metros de altura. A hora que tirava aquilo, aquele prédio estava todo regaçado por trás, né? E aí isso deu uma valorizada, né? As pessoas tiveram que valorizar os prédios, que pintar os prédios, reformar. Então, isso trouxe, né, uma arquitetura diferente ali à tona. Então, isso é muito interessante, né? E imagina, ali em Maringá, principalmente ali na Avenida Brasil, né? Gente, tem uns lugares ali que eu acho que, né, o negócio deve estar assim podre por trás das placas. Então, aí há essa questão da manutenção dos prédios, né? Então, isso é muito interessante. Então, algumas dessas cartilhas, elas, acho que a de Vitória também é uma cartilha que foi voltada mais para essa questão do centro histórico, né? Então, vocês vão criar as regrinhas daí de vocês para a cidade de Maringá, tá? Então, vejam o que vocês acham mais interessante. Eu vou colocar as cartilhas para vocês no estúdio. Vocês vão olhar as cartilhas, né, de todas as cidades que eu vou colocar ali, vão ver o que vocês acham mais legal e vão criar, baseado, né, ali nessas ideias, as cartilhas a cartilha não, né? As regrinhas de vocês para os anúncios indicativos, tá? Aí eu vou abrir um formulário lá no Classroom para vocês enviarem a atividade, tá? Daí lá eu vou colocar certinho também tudo que eu pedi, que eu coloquei aqui no nosso slide. E aí vocês vão me enviar daqui 15 dias. Dúvidas, perguntas? Vocês estão aí ou vocês só estão fingindo? Estão fazendo renders e pranchas? Estão por aqui, sim. Entendi, Pro. Tranquilo. Aqui terminando. Então tá. É bem tranquilinho o trabalho, tá? Eu deixei gravado aqui, então. Vou colocar daí no YouTube, daí quem não assistiu depois pode